Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Projeto Live, que na noite de hoje tem a grande alegria, a grande honra, a grande satisfação de receber o professor Hermes Zanetti Júnior, seguramente um dos pesquisadores mais renomados do país. Hermes é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Espírito Santo, professor da pós-graduação Lato Sensu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promotor de justiça no Espírito Santo, membro do IBDP, um dos autores, eu diria, mais renomados do país, com diversos livros publicados. Dentre eles, eu destaco aqui para vocês O Valor Vinculante dos Precedentes, aqui ao fundo em destaque, publicado pela editora Juiz Pódio, 4ª edição. O volume 4, que ele escreve em coautoria com o querido Fred Didier, e também a sua outra tese de doutorado, né, que trata da constitucionalização do processo. Está esgotada, mas ele já me antecipou que está preparando uma 3ª edição. E aí fica uma sugestão. Eu já disponibilizei aqui mesmo, na bio, um link para que você possa ter acesso diretamente a uma das 2 teses publicadas pelo professor Hermes Zanetti Júnior, aquela que trata da constitucionalização do processo. É um texto imprescindível para quem estuda Constituição, para quem estuda direitos fundamentais, para quem estuda processo, e está ao alcance de vocês. Para que vocês tenham ideia, essa tese já tem mais de 13.000 downloads. Para ser exato, até a abertura dessa transmissão, 13.126 downloads. Trata-se, portanto, de leitura indispensável. Na live de hoje, nós vamos abordar o tema do dever de cooperação no CPC 2015. E com essa live, tenho certeza que vamos aprender muito. Ela marca também o encerramento da 4ª temporada. Lembrando que todas as lições apresentadas aqui pelo professor Hermes serão disponibilizadas no meu IGTV e que logo mais também serão disponibilizadas pelo meu canal do YouTube. Enquanto a gente aguarda o professor Hermes Zanetti Júnior, eu já vou fixando aqui o tema da nossa live. Muito obrigado, já vejo muitos amigos queridos aqui ingressando, vamos receber com casa cheia o nosso convidado. O mito, né? Obrigado pelo carinho, Mariângela, Patrícia, Jéssica, Paulo, tanta gente querida, meu querido amigo João Liberato, tanta gente boa que já nos acompanha. Juliana Provedel, outra gigante do processo. É um prazer recebê-los aqui. Pronto, aguardando aqui o ingresso do professor Hermes Zanetti Júnior. Olha aí o nosso querido amigo Beclaud. Muito obrigado. Eu já recebi algumas provocações para a programação da 5ª temporada. O que eu posso dizer é que a 5ª temporada começa no dia 7 de julho com a presença do professor Fred Didier. Vamos lá? Recebam com muito carinho o convidado de hoje, o professor Hermes. Oh, E aí, meu caro, tudo bem? que alegria recebê-lo aqui, professor Hermes. Uma Alegria honra. minha, alegria minha. Como é que vão as É, coisas por aí? tudo dentro do possível, né? Dentro do possível, tudo bem. Eu acho que com esse período de isolamento, as lives têm sido um instrumento muito útil para a gente levar conhecimento, crítica atualizada para muitos alunos que nos acompanham e para nós também serve para preservar a sanidade, né? Sanidade que é importante, né? Porque sem ela a gente não consegue continuar depois da Covid, né? É verdade, é verdade. A gente está nesse Professor, momento difícil de compreensão de um novo normal, né? De uma nova é, forma de levar as coisas do cotidiano. Então, é sempre muito
é muito animador a gente ter a oportunidade de dialogar sobre temas que a gente gosta, que se interessa, né? Então, essa é a Sim, parte boa do novo normal, é a gente poder se encontrar e conversar sobre esses temas. verdade, professor Hermes. Veja, eu conduzo a live no formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo, né? Você é a grande Uhum. estrela da live. Eu farei aqui 5, 6, 7 provocações apenas para conduzir o raciocínio, mas o espaço, obviamente, é todo seu. Eu sou fã dos seus textos e fã desse tema. Penso que esse é um dos temas estruturantes do sistema processual e a gente não pode partir de qualquer lugar para compreender o CPC. Com a sua presença, eu encerro inclusive a minha quarta temporada, dizer da alegria que tenho de poder levar as suas considerações para muitos dos meus alunos de graduação, pós-graduação, muitos pesquisadores. E como nós temos muitos alunos que nos acompanham e muitos colegas professores, mas porque temos muitos alunos, eu tenho sempre a preocupação de estabelecer nas 2 ou 3 provocações iniciais alguns marcos teóricos para facilitar a exposição, para que todo mundo, do graduando ao doutorando, possa acompanhar bem a sua explanação. Dito isso, professor, lhe dou aqui os 2 minutos para as considerações iniciais, mas já registrando a minha alegria, porque esse projeto, eu digo sempre, só se realiza pela generosidade dos amigos, e para mim é uma honra recebê-lo aqui hoje. Então, Marcelo, eu é que agradeço o convite, né? Tenho acompanhado aí o desenvolvimento do teu trabalho, o teu curso, e acho que é muito bom a gente poder dialogar, sei das tuas preocupações com temas de maior profundidade, temas de filosofia, temas que fazem esse encontro entre teoria do direito, filosofia do direito e processo, e ao mesmo tempo de traduzir isso numa linguagem que possa ser bem compreendida, possa ser assimilada e possa gerar aí um melhor entendimento do nosso sistema de justiça. Então, fiquei muito feliz com o convite, achei que é uma oportunidade boa da gente estar aqui batendo um papo e trocar um pouco as nossas impressões. Eu vou te permitir e vou gostar, se tu fizer assim, que a gente possa trocar um pouco as nossas impressões, as nossas dúvidas. Então, fica à vontade de querer levantar alguma questão. Ah, mas isso e aquilo, né? Sinta-se à vontade aí para que a gente possa fazer também disso um diálogo entre nós. Muito obrigado. Professor, o senhor tem 2 teses, né? Quer dizer, é de fato um ponto fora da curva. O Fred, de uma outra live, dizia isso, quer dizer, uma coisa inacreditável, praticamente quase que inalcançável. O senhor tem 2 teses e algo que eu acho que serve de incentivo a muitos pesquisadores, né? Porque a gente costuma dizer que poucas pessoas leem teses. Uma das suas 2 teses já tem 13.126 downloads. Eu, inclusive, informei no início da transmissão que eu já disponibilizei aqui Ah, na bio o excelente. link para a galera poder ter acesso. Então, clicou lá no link aqui na bio do meu Instagram, já tem lá tese 1 do Hermes Zanetti Júnior e já tem acesso ao texto, que é incrível. No finalzinho dessa sua primeira tese, na página 377, o senhor disse assim, olha, eu quero fazer uma consideração final. Falta filosofia para que o processo possa alcançar o seu real valor democrático. E eu vou pegar essa sua fala, que é muito marcante para mim, para lhe perguntar logo, qual é a importância do paradigma filosófico, porque esse texto foi escrito em 2005, ele ainda é tão atual, né? Então, qual é a Uhum. importância do paradigma filosófico para que a gente possa, a partir dele, compreender melhor o sistema processual e, em consequência disso, o dever de cooperação? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que o paradigma filosófico é importante para te compreender o teu lugar no mundo, né? Como, de onde tu fala, em qual contexto está inserido, mas particularmente em relação à ciência jurídica, se a gente descesse aí uns 200 anos, 250 anos, né? Não é por acaso que a gente estuda Rousseau, que a gente estuda Montesquieu, que a gente estuda Hobbes, que a gente estuda todos esses filósofos, porque foram eles que construíram o modelo jurídico. O direito é totalmente artificial. Então, os problemas de justiça, o que a gente chama de filosofia da justiça, fazem parte das discussões sobre direito desde sempre. E dependendo da maneira como nós encaramos essa relação da filosofia da justiça com o sistema propriamente de justiça, né?
com o Judiciário, o Ministério Público, os advogados, a Defensoria Pública, nós vamos ter uma resposta para dar para as pessoas que buscam esse sistema de justiça. Então, a relação entre filosofia da justiça e direito, ela é uma relação muito antiga, ela fundou o nosso paradigma e até hoje nós temos ecos dessa relação no direito processual. Então, é muito comum a gente falar que, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, básico, já a gente voltando aí, discutindo sobre fases do processo, né? É muito comum a gente falar que o direito processual ele é um conhecimento de regras técnicas colocadas no Código de Processo Civil. Tá? O Código de Processo Civil de 73, na exposição de motivos, o próprio Alfredo Buzaide diz, este código é um triunfo da técnica. Tá? Quase como querendo dizer, não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com discussões sobre justiça. O direito processual ele é neutro, é moral free, ele é livre de moral. Né? E, na verdade, o que a gente vê desde 73 uma luta incansável para romper com esse modelo, né? Que naquela época era um modelo que a gente chama de processualismo, né? Fase do processualismo, um modelo que pensava que o processo era um fim em si mesmo, que o processo era uma técnica e que, portanto, essa técnica deveria ser aplicada como finalidade última de sua realização, que qualquer falta de condição da ação, qualquer nulidade, qualquer dificuldade processual que nós tivéssemos, ela impediria a análise do mérito. Então, era um instrumento colocado para fins de si mesmo, né? Não atendia nem aos requisitos mínimos de um sistema de justiça como a gente pensa hoje. E por que era assim? Porque a concepção filosófica que ilustrava aquele momento processual era uma concepção racionalista, entre aspas, positivista, da escola da exegese, uma escola muito antiga do direito, né? Não é nem Kelsen, para te ter uma ideia. É antes do Kelsen. Anterior. Antes do Kelsen. Uma escola que dizia que a letra da lei é que deveria ser observada. Né? Que a lei tinha só um sentido unívoco, claro, e que ela deveria ser observada. Então, só nesse ponto aí nós já vemos, né, o quanto, de 73 para cá, né, a resistência do direito constitucional, a resistência da filosofia do direito, a resistência da própria sociedade a um modelo processual estéril, técnico e não preocupado com a vida, fez com que a gente tivesse revoluções contínuas no nosso direito processual. Perfeito, perfeito. Com essa leitura filosófica, muitas das questões do CPC 73 passam a fazer sentido porque são contextualizadas. A crítica que se fazia, talvez, à época, de que o juiz boca da lei não era um bom juiz porque ele não alcançava a diversidade da vida, não promovia a justiça, que o bom juiz seria o juiz dos princípios, a teoria da instrumentalidade, né? Tem muitas questões que nos seus textos, inclusive a instrução probatória, que você toca nesse ponto, partindo da leitura filosófica. Eu vou aproveitar o gancho. Tu fazes uma explanação, eu acho muito didática, e aí serve também para os meus guris aqui, para os alunos da graduação, sobre as fases do processo, né? Você vai lá do praxismo, do instrumentalismo, para chegar no formalismo valorativo, que é uma escola hoje muito forte, e eu queria aproveitar a oportunidade para que você nos desse algumas lições sobre essas fases do processo. Né? Excelente. Tu vê o seguinte, né, Marcelo, se a gente começa no praxismo, o que era o praxismo? Né? E o praxismo ele é muito condenado, mas tem um aspecto muito positivo no praxismo. O praxismo era a prática do foro. Né? O praxismo, no praxismo, né, durante o período que a gente chama de praxismo, a gente teve muitos momentos em que o juiz que estava preocupado em ser um bom juiz, né, que tinha ali seus valores, né, de iudex perfectus, né, um juiz perfeito, que tinha valores morais importantes, em tese, esse juiz ele tinha que ouvir as partes em diálogo, ele tinha esse compromisso, né,
com o diálogo. Então, o praxismo é esse momento em que a gente ainda não tem a ciência processual. É um momento em que o direito processual não está fundado como ciência. E é um momento ali do período medieval, né, do ordo iudiciários, né, da ideia de que o direito é feito por 3 atores, pelo autor, pelo réu e pelo juiz. Tá? Esquema mínimo de processo, como fala o Cândido Rangel Dinamarca. Depois disso, nós vamos ter o processualismo, que é aquela formação do direito processual, aquele distanciamento que a relação jurídica de direito processual toma da relação jurídica de direito material, é o surgimento da polêmica da ação, que vai também separar a pretensão de direito processual da pretensão de direito material. É aquele momento em que, na Alemanha, principalmente, né, os pandectistas começam a trabalhar com conceitos e aí sentem a necessidade de criar conceitos para o direito processual. E construindo essa dogmática conceitual do processo, separam o direito processual do direito material. Tá? Então, ali nós vamos ver o forte empuxo do conceito de ação, o forte empuxo do conceito de relação jurídica processual, e nesse momento, é interessante falar isso, é ainda um momento privatista do direito processual civil, né? A gente precisa entender que o direito processual civil, que a gente bebeu aqui nas fontes da Europa, né, é um direito processual pensado para o direito privado. Tá? Então, o direito processual civil é privatista. Ele, inclusive, naquela época, o direito civil era o mais importante, o mais culto dos ramos do direito. Né? Savigny era o grande teórico do direito. Então, toda essa lógica faz com que esse momento seja um momento centrado na ação. Então, se a gente pensar no processualismo, né, no início, ele ainda estava pensando no conceito de ação. Não por acaso a gente discute tanto o conceito de ação até hoje. Né? Até hoje. Mas depois, num segundo momento do processualismo, ele vai deixando de ser privatista, porque com a separação da relação jurídica de direito processual da relação jurídica de direito material, a gente começa a perceber a importância do Estado, e o Estado começa a se dar conta da importância do juiz para implementar a sua lei. E quando ele se dá conta disso, o Estado começa a valorizar o papel do juiz, da implementação do direito, no caso concreto, e há uma sobrevalorização da jurisdição. Então, a gente passa de um polo metodológico pensado para ação para um início já da preocupação principal centrada na jurisdição. Isso já entrando aí no século XX, passando do século XX, da segunda metade do século XX, vai gerar o instrumentalismo. Porque aí no instrumentalismo, o polo metodológico vai ser a jurisdição. O que diferencia esse processualismo que a gente já falou um pouco na primeira parte e que eu vou agora avançar para o instrumentalismo? O que diferencia processualismo e instrumentalismo? O que diferencia principalmente é que o instrumentalismo ele está preocupado com os escopos da jurisdição. Então, essa ideia do instrumentalismo de estar preocupado com os escopos da jurisdição, ela coloca o juiz como figura central para o processo e dá um passo em direção à Constituição, dá um passo em direção ao direito comparado, dá um passo de ruptura com aquela noção de que o processo era fim em si mesmo. Então, ele vai se preocupar mais com o direito material do que se preocupava a fase processualista. Ele rompe com aquele modelo que eu tinha referido, que é um modelo em que o juiz estava mais preocupado com o processo do que com o próprio direito material, com o próprio mérito. E aí nós começamos a ter uma série de mudanças. E o instrumentalismo ele se consolida, ele começa muito forte com a influência de Mauro Capelletti no Brasil e se consolida com o trabalho do professor Dinamarco, né? Então, com a tese do professor Dinamarco, ele fica consolidado no Brasil e ele influencia muito o direito brasileiro. Ada Pellegrini Ginover, Kazuo Watanabe, Cândido Rangel Dinamarco praticamente constroem esse novo paradigma, preocupados com o quê? Preocupados com acesso à justiça, preocupados com o direito comparado,
preocupados com processo constitucional, controle de constitucionalidade, né? Preocupados com o processo coletivo. E aí tu vê que aqueles exemplos, Caio versus Tício, aqueles exemplos de direito individual, de direito privado, começam a deixar de fazer sentido. A tal ponto que eu até nessa tese de 2005, eu pego uma nota de rodapé do Cândido Rangel Dinamarco e eu extrapolo essa nota de rodapé. A tese é uma espécie de homenagem ao professor Dinamarco nesse sentido, né? Que foi o orientador do meu orientador, do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Alvaro, né? de Oliveira. Isso. O Dinamarco sempre dizia que ele não orientava o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto já chegou pronto. Mas, de fato, né, na tese do formalismo valorativo do senhor Carlos Alberto, o orientador foi o Cândido Rangel Dinamarco. E aí o Cândido Rangel Dinamarco tem uma passagem na instrumentalidade que ele vai dizer o seguinte, que ele, discutindo com Galeno Lacerda em uma aula que ele tinha convidado Galeno Lacerda para lecionar em São Paulo, Galeno Lacerda falou para ele que nós vivíamos num paradoxo metodológico no direito brasileiro, que consiste no quê? E é a base do que eu vou desenvolver no Constitucionalização. Consiste em nós termos uma Constituição de common law, um abraço ao Becloud, uma Constituição de... um gigante, uma Constituição de common law e um processo civil infraconstitucional de civil law. Então, um processo civil do Código de 73, que, como a gente viu, era técnico, estéril, despreocupado com a vida, voltado para si mesmo, uma pessoa que se olhava no espelho o tempo todo. Né? Então, ele era um processo totalmente desconectado com a realidade, porque era um fenômeno, né, daquele processualismo, era o último estágio do processualismo. E o Cândido disse assim, esse paradoxo metodológico não está bem resolvido, porque a nossa justiça civil ela não é uma justiça de direito privado, ela é uma justiça de direito público também. A gente tem direitos subjetivos públicos e privados no Brasil. Isso tem uma série de impactos no nosso ordenamento jurídico. Isso tem uma série de consequências. Tem uma série de institutos e ações e modelos de tutela que a gente só tem porque nós temos uma Constituição que garante o amplo acesso ao poder judiciário para controlar os atos do poder legislativo, do poder executivo. Então, uma Constituição que não é europeia, uma Constituição que é norte-americana. Na matriz, lá em 1891, foi copiada da Constituição americana. E todo o acesso à justiça que nós temos foi pensado nessa Constituição. Então, o processualismo cede ao instrumentalismo, que é essa visão muito mais conectada com o direito material, muito mais preocupada com esses grandes temas da reforma do sistema de justiça, e, portanto, muito mais aberta para a realidade do mundo. E nós ainda temos, mesmo no instrumentalismo, um descompasso, porque o instrumentalismo ainda fala, em uma certa medida, em preponderância do poder judiciário, em centralidade da jurisdição. E centralidade da jurisdição é centralidade do Estado. O instrumentalismo ainda fala, em uma certa medida, em uma separação entre o direito processual civil infraconstitucional e o direito processual civil constitucional. Né? Ainda faz essa direito processual constitucional, direito constitucional processual, né? Que em tese é para ser didático, mas eu acho que de didático não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E eu enfrentei isso, viu, na tese de 2005, essa que tu colocou o link, eu enfrentei esse problema, por quê? Porque isso não era nem discutido. Era como se fosse uma lição que todo mundo concordava. Todo mundo concordava que uma coisa era o direito processual do Código e outra coisa era o direito da Constituição, processual da Constituição. Então, isso era assim, era um ponto que valia uma tese. Por isso que eu escrevi. Né? Para mostrar até que hoje tinha... nós agradecemos demais por conta disso, meu irmão. E tu sabe uma coisa, tu falou uma coisa importante, né? As teses, elas são pouco conhecidas, elas circulam pouco, né? Se tu for olhar a tese, tu vai ver que, por exemplo, ela está citada lá no curso do Fred G, no volume 1, o Fred fala do modelo híbrido brasileiro e cita a tese. Então, essa ideia
da tese acabou parando no artigo 1º do Código de Processo Civil. O artigo que abre o Código do processo trata disso. O artigo que abre o Código de Processo Civil confirma uma tese que eu escrevi em 2005, que eu tinha razão, que tinha que mudar mesmo a forma de encarar o processo. Há alguns artigos no Código de Processo Civil que nós sabemos tem nome e sobrenome. Você falar nas tutelas inibitórias... Eu não sei se foi influência direta minha, mas para alguma coisa a tese deve ter auxiliado a construir. Com certeza. Tem artigos no Código que a gente vê que tem nome e sobrenome. De tutela inibitória, não falar do marinônimo, não há como, né? Não há como. Não é possível. E não ler o artigo 1º do Código, sem passar pelos seus textos, me parece. Eu sei que o autoelogio não é didaticamente, não é politicamente correto, mas eu faço aqui. Não é possível ler o artigo 1º do CPC sem lembrar, sem passar pelos seus textos. Eu lhe digo isso com toda sinceridade. Meu amigo, eu agradeço muito. Eu sei que daqui a pouco a gente tem que passar para outros temas, mas eu gostaria de falar uma coisa sobre isso, que é, assim, para os alunos e para os colegas que estão aqui, nós sabemos que a gente constrói o ordenamento jurídico e constrói a ciência jurídica com um trabalho colaborativo, é uma cooperação, né? Eu, para escrever, por exemplo, citei muito Cássio Scarpinella Bueno. E Cássio, por sua vez, também defende o modelo constitucional de processo, com algumas diferenças, né? Eu também, depois da tese, dialoguei muito com Diele Nunes. Diele também pensa o processo numa perspectiva democrática. Nós temos essa confluência de pensamento. Eu, ao longo de toda a minha vida acadêmica, desde que o Daniel passou na seleção de mestrado, Daniel Mitidiero, eu converso com o Daniel Mitidiero sobre todos os assuntos de direito processual e vice-versa. Quer dizer, um influencia o outro. Ciência é um empreendimento cooperativo, colaborativo, que é o tema da nossa live de hoje. Exatamente. Vocês já estão influenciando mais de uma geração de processualistas. Eu inclusive, tenho alguns amigos que já escreveram sobre, por exemplo, a cooperação como fundamento autônomo para a impugnação, que é o caso do Mazola. Vocês já estão influenciando uma geração, uma outra geração de processualistas. E isso é muito bom, né? Você vê que seu trabalho permanece influenciando várias pessoas. A gente está oxigenando. Eu acho isso fantástico. Eu queria que você fechasse o raciocínio aqui nos falando sobre o formalismo valorativo, que aqui me parece que a gente, no primeiro momento, talvez a ação fosse o polo, numa perspectiva mais privatista. No segundo momento, você destaca a jurisdição, e aí a jurisdição como foco dos estudos, numa perspectiva mais publicista. E agora o formalismo valorativo me parece considerar os valores liberais e sociais, talvez um pouco, né, do aspecto privado e público, que daí a gente desenvolve a cooperação. O formalismo valorativo, o que ele faz primeiro tem que se compreender bem o que quer dizer com formalismo valorativo. Não é o formalismo interpretativo, que era aquele que a gente tinha no Código de 73, aquele da escola da exegese, que a lei escrita ela tinha só uma interpretação, era unívoca. Fora do contexto, esse nome já tomou tanta porrada, né, por causa disso? Por causa disso, porque é o nome. Mas ele diz uma coisa importante: processo é ordem. Tá? Processo é ordem. O processo ele é uma fatia da realidade construída pelas partes e pelo juiz para resolver um determinado conflito. Ele não é a lide social, né? Temos aí, depois, se tu quiser, no futuro, a gente pode chegar lá a tempo, discutir sobre processo estrutural, sobre processo civil dos desastres, que são temas onde parece que a realidade tem que invadir o processo. Mas é um outro problema. O processo, ele é ordem. O processo é disciplina para a resolução do conflito. O procedimento em contraditório exige a sequência de atos disciplinados. Só que o que o formalismo valorativo faz diferente, ele diz o seguinte: olha, o valor por trás desse procedimento é o diálogo. Então, a central no formalismo valorativo, o contraditório, mas não qualquer contraditório, o contraditório do juiz para com as partes, né? Uma expressão que eu gosto muito do Carlos Alberto, que reforça essa ideia, é que o diálogo é que corrige continuamente a lógica, e não a lógica que corrige o diálogo. Se a gente for pensar no modelo de 73,
Ele está dizendo o seguinte, ó, Sensacional. não adianta o procedimento querer dizer como é a realidade, né? Não adianta como é que ele vai especificar o caso concreto, porque não é o juiz que vai dizer o que as partes estão tratando naquele conflito, são as próprias partes. Então o juiz tem que ter diálogo com as partes. E quando a gente vai pensar no modelo do Código de Processo Civil de 2015, a gente vai enxergar totalmente esse paradigma do formalismo valorativo em todos os momentos, ao longo de todo o arco processual, o diálogo sendo reforçado. E aquela grande tensão que o formalismo valorativo traz, que é a tensão entre efetividade de um lado e segurança jurídica de outro, o código pega e procura equilibrar. Porque uma tensão, ela existe, mas ela não tem que ser rompida a favor de um ou outro valor. Ela precisa ser disciplinada para uma realização no termo ótimo. São dois valores importantes que precisam estar em todo o procedimento: segurança jurídica e efetividade. E aí tu falava sobre valores liberais e valores sociais. A nossa Constituição não é assim? A nossa Constituição não garante direitos e deveres individuais e coletivos. A nossa Constituição não garante direitos sociais, talvez a mais pródiga em direitos sociais do mundo, né? Meu querido amigo Ingo Sartre, grande constitucionalista, sempre deixa muito claro que, ao contrário de muitas outras constituições, a nossa Constituição garante direitos sociais como direitos subjetivos. Portanto, são implementáveis pelo Poder Judiciário, vide direito à saúde. Né? Claro, e aí tu tem um equilíbrio. Um Estado democrático ele é composto de direitos de liberdade e de direitos sociais, de direitos prestacionais. E o que o formalismo valorativo procura fazer, nessa visão mais completa de processo, procura compatibilizar a democracia dentro do processo, favorecendo uma hora o valor liberal, uma hora o valor social, mas criando um espaço de conformação no processo, onde a democracia processual possa se realizar através do diálogo. Perfeito. É uma visão, você diria, coordenada de poder aí, né? Uma visão coordenada de poder com uma distribuição mais equilibrada de poder entre juízes e partes. Por isso que, se nós pensarmos, mas o que o formalismo então tem de diferente em relação ao instrumentalismo? Basicamente, isso. O formalismo diz, olha, juiz, o senhor é muito importante, o senhor tem o dever, eu gosto de chamar de dever-poder, tá? O senhor tem o dever-poder de decidir, né? É a sua função no direito processual, a sua função no processo. Porém, o senhor não está acima das partes. O senhor tem também o direito, o dever de corroborar contraditório. O senhor tem aí o direito de influência e o dever de debates. O senhor tem que, o senhor mesmo, se deixar influenciar pelas partes, dialogar com as partes, e o senhor mesmo dialogar com as partes quando o senhor pretender, por exemplo, criar alguma tese que não tenha sido discutida pelas partes sobre matéria de direito. Perfeito. Hermes, eu vou lhe fazer uma pergunta para tirar uma dúvida minha aqui. E uma preocupação que tenho, gostaria de dividi-la contigo. Tu sabes que eu fui orientando do Lênio no mestrado e no doutorado. Então, a minha leitura do processo passa pela crítica hermenêutica do direito, passa pela hermenêutica filosófica, e qual é a preocupação que tem? Nessa proposta, nesse modelo cooperativo de processo, o juiz ele é convocado a atuar mais diretamente. E eu acho isso, até aí, tudo bem. Mas se a gente não supera um paradigma que você conhece também muito bem, se a gente não supera um paradigma positivista, e aí vamos lá para Kelsen, que investe na discricionariedade judicial, será que esse modelo cooperativo de processo, sem a necessária atualização da hermenêutica jurídica, não potencializa a discricionariedade? Porque imagina que tu pega um juiz que tem essa leitura, de que ele decide assim porque pensa assim, vai com a filosofia da consciência, decide de acordo com a sua convicção, né? Se você chama esse magistrado para atuar no CPC 2015, ele está num parque de diversão. Porque você tem uma série de termos vagos e você, em diversos momentos, convoca esse magistrado para atuar, inclusive para criar medidas atípicas, né? Para
para ampliar prazos. Então, a minha preocupação é como compatibilizar esse modelo cooperativo sem que a gente, com isso, potencialize a discricionariedade judicial com um resultado prático ruim, comprometer a produção democrática do direito. Que aí, ao final, pode não prevalecer nossa tradição, aquilo que é afirmado no espaço público. Pode prevalecer uma convicção individual, que ainda que acerte, mas é sua. Não é a convicção que deve prevalecer para entregar segurança jurídica. Como compatibilizar esse modelo cooperativo sem que ele potencialize a discricionariedade judicial? Eu acho que, antes de mais nada, nós temos que olhar para o código e perceber que, ao mesmo tempo que ele dá deveres, poderes para o juiz, né, ele atribui responsabilidades. Né? Aqui vale o princípio, né, de que, com um grande poder, sempre vem uma grande responsabilidade. Lição dada a Peter Parker. Lição dada a Peter Parker que ele nunca esqueceu. Quer dizer, que ele esqueceu, né? Pelo contrário, ele esqueceu, por isso que deu todo o problema que deu. Né? Deu no que deu. O que nós temos que perceber também, por um outro lado, é que, e eu falo muito disso quando eu falo sobre psicologia cognitiva, economia comportamental, essas novas tendências do direito, né, os vieses, sempre eu falo muito sobre isso. Né? A natureza humana é a natureza humana. E o direito existe para o homem mau. Então, o direito existe para disciplinar condutas justamente para impedir que esses subjetivismos aflorem no juiz. Sempre existe para limitar os poderes, inclusive os poderes do juiz. Então, quando comecei a estudar direito, eu comecei a estudar direito justamente para permitir o controle do poder excessivo. A ideia toda, para mim, pelo menos, do ponto de vista filosófico de direito, é o direito com o elemento de controlador do poder. Eu comecei estudando mandado de segurança, né? Que é a ação típica, né? Para controlar... Foi sua dissertação de mestrado? Foi uma dissertação de mestrado, é isso. Publicada pela Fabris primeiro, depois publicada pela Juspodium numa primeira versão e agora numa terceira versão, já a terceira edição, publicada junto com um colega, o Ailton Bonomo, que é juiz federal, pela Juspodium como mandado de segurança individual e coletivo. Mas por que eu estou contando um pouco essa história para chegar lá? Né? Assim, me parece, né, que nós temos que reconhecer que o direito é pós-giro linguístico. O direito não é mais, né, um direito anterior ao giro linguístico. Então, a grande diferença é que um positivismo anterior ao giro linguístico não pode nem ser discutido. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração as grandes duas escolas de pensamento filosófico que surgiram depois do giro linguístico. A analítica e a hermenêutica. Então, o que eu diria, num primeiro momento, é que, até para citar, né, Kaufmann, Stein, Lênio, né, a hermenêutica sem a analítica é cega, e a analítica sem hermenêutica não tem conteúdo. Então, se a gente não combinar esses dois grandes modelos, essas duas grandes montanhas das tradições filosóficas, a gente não consegue nem começar a entender aonde nós estamos, né? O que nós estamos discutindo. Tá? E aí nós temos que pensar, bom, mas existe tradição por trás do princípio da cooperação? Eduardo Grasso, 1966, La collaborazione nel processo civile. Né? Isso que eu não estou nem voltando lá ao período anterior ao Goner, ao Nikolaus Tadeusz von Goner, que ele que inaugurou essa dicotomia entre inquisitório e acusatório, entre inquisitivo e dispositivo, né? Que não existia na Idade Média, que, portanto, não existia no praxismo, um aspecto positivo do praxismo. Não tinha essa divisão de trabalho tão clara entre juízes e partes. Né? Então, quando a gente volta e nós percebemos que existe um princípio da cooperação que tem uma tradição histórica muito mais antiga, porque é secular, de que o direito é diálogo, muito mais antiga do que o princípio da cooperação que agora está no artigo 6º do CPC,
nós percebemos que é simplesmente fora de propósito dizer que essa forma de resolver a divisão de trabalho entre juízes e partes surgiu agora. Ah, mas então cláusulas gerais, conceitos jurídicos determinados surgiram agora? Não. Ah, mas então cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados são um poder discricionário na mão do juiz? Também não. Todo mundo que estuda direito sabe que conceitos jurídicos indeterminados são jurídicos. E cláusulas gerais são normas diretivas de comportamento. Tem um aspecto muito grande por trás dessas cláusulas gerais, dessas normas, que são diretoras do comportamento, tanto das partes quanto do juiz. Tá? Então é muito importante nós não perdermos de vista que a nossa tradição jurídica já é contrária a esse modelo solipsista, subjetivista, individualista e de exercício de poder monocrático pelo juiz como se ele fosse o soberano. Ele nunca foi, nem no passado, porque no passado ele estava atrelado à lei estrita e à interpretação literal da lei. E muito menos agora, que agora ele está atrelado à interpretação do direito na tradição jurídica. Então, o que me parece é que essa leitura precisa ser sempre esclarecida. Juízes que decidem estão vinculados porque têm um poder, um dever-poder de decidir bem, de decidir conforme a Constituição, conforme as leis e conforme a nossa tradição jurídica. Né? E conforme os mandamentos constitucionais eclipsados em direitos fundamentais, inclusive o direito fundamental à organização e procedimento. E se a gente for estudar os últimos grandes processualistas, por exemplo, os processualistas que têm mais influenciado hoje, Marinoni, Fred Didier, Daniel Mitidiero... Hermes Zanetti Júnior. Exagero. O professor Antônio do Passo Cabral, nós percebemos que todos esses processualistas estão trabalhando pela flexibilização do ordenamento jurídico processual, para que ele possa garantir o quê? A organização e o procedimento como um direito fundamental. Para quem tem um direito material de tutela, para quem tem o direito a obter uma tutela do Poder Judiciário, quem tem a necessidade da tutela, não possa ter um empecilho processual que impeça de obter essa tutela, essa proteção. Porque é para isso que o sistema de justiça serve. Então, eu conheço a polêmica, mas eu queria aqui fazer um ponto importante nessa questão, porque quando o Carlos Alberto traz, lendo a Nicola Trocker, lendo Eduardo Grasso, lendo as primeiras colocações que foram do Barbosa Moreira e da Ada Pellegrini Grinover, quando ele, em 1993, escreve O Juiz e o Princípio do Contraditório, o Carlos Alberto ele vai dizer expressamente que esse princípio existe para controlar a subjetividade do juiz que decide sozinho. Então, toda a luta do formalismo valorativo é por esse valor democrático para impedir que o juiz decida sem os elementos suficientes para decidir, sem ouvir as partes. Né? Por isso que o artigo 10, o princípio da vedação da decisão surpresa, é o artigo que consolida esse pensamento do professor Carlos Alberto e já é uma tendência forte aí, internacional há muitos anos, né? Também não cai do céu azul. Né? São valores que foram eclipsados em normas. Então, quando a gente fala formalismo valorativo, a gente fala este valor como algo que foi colocado em normas, foi deontologicizado. Tá? Essa expressão como não cai do céu azul é ótima. Não partimos de lugar, a gente não parte do nada e não pode chegar a qualquer lugar. Exato. E a preocupação com a cooperação é uma preocupação que hoje você verifica no mundo inteiro. Você já, inclusive, mencionou isso. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha. Quer dizer, não é uma preocupação latino-americana, não é uma preocupação brasileira. Há diversos sistemas que hoje dialogam com isso. Né? Portugal, o Código Português, inclusive, traz artigos de cooperação, de gestão processual. E você traz didaticamente algumas máximas como deveres de cooperação. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso.
Eu acho assim que a gente tem que entender até o termo em alemão, né, Arbeitsgemeinschaft, né, essa comunidade de trabalho é uma nova forma da gente encarar um velho problema, né, que é o velho problema, já sempre ressaltado por Barbosa Moreira, da divisão de trabalho entre juízes e partes. Então, esse velho problema, ele foi totalmente revisitado pelo artigo 6. O artigo 6º do CPC, que é o artigo que é a norma fundamental sobre a cooperação, deixa muito clara essa nova visão, né? Que nós temos que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável o quê? Uma decisão justa, efetiva. Justa e efetiva. Então, lembrem, lá no início a gente estava conversando sobre o processualismo, formalismo valorativo, né? Era uma preocupação do processualismo que a decisão fosse justa e efetiva? Não. Não era uma preocupação do processualismo, né? Se tinha uma falha no procedimento, você tinha que anular o procedimento e começar de novo. Quase como a dizer que só o procedimento salva. Só o processo é que pode resolver os nossos problemas. Né? Só o procedimento salva. A que ou a quem não é tão interessante, mas só o procedimento salva é ótimo. Eu vi aqui máximas que você já destacou, como gerenciamento, cartas na mesa, que eu também acho outra coisa importante. O direito aplicado é o direito que é debatido, e o estímulo contínuo à autocomposição são máximas que você vem colocando, afirmando também nos textos, que eu acho super importante para que a gente não vença logo essa ideia de que a cooperação é uma recomendação, que não é dotado de exigibilidade, que não há consequências pela falta de cooperação. Eu me lembro, inclusive, Zanetti, que quando o Código entrou em vigor... Isso é um tema importante, né? A gente tem que pensar quais são as sanções, né? Quando o Código entrou em vigor, inclusive, eu coloquei logo uma enquete e dizia, e aí, como é que vocês veem a cooperação? Nossa Senhora! Pouco tempo depois eu tive que suprimir a postagem, porque o pessoal começou a ser deselegante. Mas a ideia era, para o senso comum, né, para usar a expressão do Varão, o senso comum teórico me dizia o seguinte, vocês são desocupados. Vocês acham que haverá, por exemplo, cooperação do réu? Vocês acham que o magistrado vai cooperar com as partes para que, por exemplo, um advogado possa apresentar uma petição sem nenhum vício? E eu digo, olha, não vem de hoje a cooperação, a gente já tem um histórico, a gente já tem uma tradição consolidada e é uma norma, é dotada de exigibilidade. Mas eu acho que a gente ainda está experimentando as consequências pela falta de cooperação. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, né, para ver se a gente perceber que isso já é, inclusive, regra no CPC, né, com previsão de sanção expressa. Né? O artigo 339 do CPC, o dever do réu indicar o legitimado passivo na demanda. Né? Ué, como que o réu não tem que cooperar? Ele não só vai ser sancionado, né, como ainda... Vai pagar as custas. Vai pagar as custas, vai pagar, inclusive, perdas e danos, né, os prejuízos que houverem ali. Quer dizer, isso mostra claramente que esse modelo rompeu, né? Rompeu com essa lógica anterior. Né? E assim como o dever de esclarecimento, de clareza e coerência na petição inicial, né, que o juiz deve perguntar e o autor deve responder sob pena de ter a inépcia da inicial, né? Ele deve esclarecer, quando solicitado pelo juiz, o que ele quis dizer, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu falei sobre esse artigo com um colega processualista, muito importante, conhecido, um colega até com destaque na área, eu falei com ele, o colega juiz, ele me disse o seguinte, era só o que me faltava, agora eu vou ter que explicar. Ser babá. Babá de parte. Eu ouvi isso também, amigo. Qual é a função do juiz? Qual é a função do juiz? Ele não precisa nem ser solipsista, né? Ele não precisa o Antônio do Passo Cabral nos dando um alô aqui, uma audiência qualificadíssima aí. Qualificadíssima. Salve, Antônio. Mas é verdade, eu ouvi isso também. Eu vou ter que ser babá agora do advogado, e aí você veja, artigo 321, o legislador estabelece os requisitos da inicial no 319 e no 320. E aí vem o 321 e diz, olha,
se há um erro que pode ser sanado, o juiz tem o dever de indicar com precisão qual é o erro que tem que ser corrigido. Se isso acontece no CPC anterior, a chance desse juiz enfrentar uma arguição de suspeição era muito alta, porque a compreensão de que ele estaria advogando para a parte, ele seria a vítima. Agora ele tem o dever de indicar com precisão, que ali eu vejo um dever claro de cooperação imputado ao magistrado, como eu também vejo no 932, parágrafo único, né? Na área recursal. Quer dizer, o Daniel Assunção, com quem você fez uma sanar os vícios todos que ele puder. A gente quase que acabou com a rejeição liminar do recurso. Né? Eu digo quase porque tem visto que não dá para sanar, intempestividade ou falta de prejuízo, não dá. Também vejo cooperação do autor, comparecer à audiência do 334, se não houver recusa bilateral. Mas uma preocupação que tenho, veja, jurisprudência defensiva muitas vezes contra a lei, não traduz uma certa falta de cooperação do próprio Poder Judiciário? Sim, mas a gente não pode estudar o medicamento pelos efeitos colaterais que ele provoca, né? Os efeitos adversos não devem ser objeto do nosso estudo, né? Nós devemos denunciar esses efeitos adversos e tentar ver como reduzir, né, esses efeitos adversos. Os efeitos adversos muitas vezes são o velho paradigma, né? Tem um poema do Brecht que eu gosto muito, está inclusive no meu livro do Mandado de Segurança, que é o velho que traz o novo dentro de uma jaula e em correntes, né? E todos gritam, lá vem o novo, para homenagear o velho que traz o novo preso em correntes. Mas quando tu vê entre os farrapos, tu vê que o novo que está preso, que está enjaulado e está acorrentado e que precisa se libertar para poder fazer a transformação, a revolução na sua área de conhecimento, ele tem a musculatura forte, ele que tem condições de emplacar um novo entendimento a respeito dos problemas. Porque a sociedade quer um sistema de justiça que funcione. Então eu não posso pensar por um velho problema que nós já repetimos 1000 vezes a mesma solução, que eu vou ter um resultado diferente praticando os mesmos valores e os mesmos atos que eu fazia no momento anterior. Tá? Esse é o conceito para o Einstein, o conceito de insanidade. Insanidade é tu fazer a mesma coisa 1000 vezes e esperar um resultado diferente. Exato. Quer dizer, é uma forma totalmente viciada de pensar e as pessoas pensam, mas o direito, o direito não pode transformar o réu em uma pessoa que não está em litígio. Ninguém está discutindo isso. Nós não estamos discutindo que as pessoas vão se transformar em boas por causa do ordenamento jurídico. Uma das coisas que eu afirmei aqui, citando Holmes, é que o direito é feito para o homem mau. Então, nós precisamos ter clareza que ninguém está defendendo com o princípio da cooperação que o processo vai ser o processo do arco-íris, que o processo vai ser o processo que vai resolver todos os problemas, porque as pessoas não vão mais ter conflito. Mas como o processo é ordem e processo disciplina o conflito, tomemos, por exemplo, já que passou aqui o Antônio do Passo Cabral, nosso querido amigo, grande líder do movimento aí pelas convenções processuais, tomemos como exemplo, inclusive, de liberalismo no processo, né, de liberdade no processo, o autorregulamento da vontade com convenções processuais. Eu organizo o processo, eu organizo o debate, eu organizo o tratamento do conflito de tal forma que eu facilito o resultado final, que eu facilito que esse resultado final seja mais conforme as expectativas das partes. E o resultado final pode ser a solução pelo juiz. O acordo processual ele não é um acordo quanto ao mérito, né? Se eu desistir de recursos, por exemplo, né, as partes concordam que a causa vai ser julgada somente no primeiro grau. O que eu estou fazendo? Eu estou cooperando com um modelo processual para tornar a minha questão mais facilmente decidida de forma mais ágil, e eu estou assumindo as consequências disso, né? Mas aí entra um papel importante do juiz, viu, Marcelo? Que é o seguinte: o juiz tem que sancionar as partes que descumprirem os compromissos que elas assumem no processo. Exatamente. O juiz precisa sancionar os comportamentos desleais, inclusive objetivamente desleais. Então, isso já vem sendo construído pelo nosso ordenamento jurídico. A gente tem já uma série de casos aí no STJ que decidiram a aplicação do princípio da boa-fé
inclusive a boa-fé objetiva, mas também começando a reconhecer com mais força a possibilidade de má-fé no processo, né? Isso precisa ser sancionado, né? Objetivamente barrando todos os comportamentos não cooperativos. E eu tenho um caso da Inglaterra que talvez seja interessante a gente discutir, que é o seguinte, né? Que é um comportamento não cooperativo objetivo. A parte está discutindo lá no processo, e como eu tinha o dever aqui de falar do dever geral de cooperação, vou falar agora. Tá? O dever geral de cooperação é um dever que inclui 4 tipos de comportamento. Né? A primeira fase é a possibilidade do case management, do gerenciamento do caso como um todo. A segunda fase é o esclarecimento dos fatos da causa, provas sobre os fatos relevantes para a resolução da causa, as cartas na mesa, como tu falou, né? O princípio de colocar ali todos os elementos de fato necessários para a boa decisão da causa. A terceira é dizer qual é o direito aplicável. E a quarta é um estímulo contínuo à autocomposição. Então vamos pensar nessa situação que aconteceu na Inglaterra. As partes sabiam quais eram os fatos que estavam sendo discutidos, já tinham produzido a prova, sabiam qual era o direito aplicável, então já tinham todos os elementos para a autocomposição e não autocompuseram. Chegou no final, 6 meses depois, 8 meses depois, o juiz sancionou a parte que não fez a autocomposição, não concordando com a proposta que havia sido feita com base nos fatos e com base no direito aplicável, porque ela fez com que o processo demorasse mais 8 meses. Sancionou nas custas desse processo, sancionou nos prejuízos que a outra parte sofreu. E aí tu pode me perguntar assim, Marcelo, bom, mas isso não seria um absurdo o juiz sancionar uma sanção que não estava prevista? O comportamento foi objetivamente contrário ao que se esperava da parte, que era aceitar que fatos claros, direito claro, eu não preciso esperar o juiz para decidir. Então, é um exemplo forte, porque a gente pensa, mas isso é uma obrigatoriedade da autocomposição. Não, isso é uma obrigatoriedade de coerência. Coerência, coerência, Né? perfeito. Nós sabemos, eu escrevi um artigo com o Antônio Gide sobre isso, nós sabemos que no Brasil litigar é grátis. Então a parte não concorda, não autocompõe, porque ela prefere manter no judiciário. Só que não é grátis o poder judiciário. O cidadão que paga tributo paga o salário do juiz, paga o salário do promotor, né? Os advogados estão sendo pagos pelas partes, tu tem todas as custas do próprio aparato do sistema de justiça, né? E tu tem 78 milhões de causas brasileiras. Quer dizer, o tempo que se dedica a esse caso, é o mesmo que de repente não é empregado para resolver um conflito, eu diria que real, né? Claro. Então, aquele conflito pode estar tirando o direito de alguém ser julgado no tempo hábil. Claro, tá? Perfeito. Aquele conflito que continuou no sistema de justiça, quando já poderia ter sido resolvido pelas partes, criou um ônus para o sistema de justiça. Então, isso tem que ter um custo. Tá? Por isso que a gente deve começar a estudar mais análise econômica do direito, ou como eu prefiro, direito e economia. Quais são as relações para entender melhor esses problemas. Meu amigo, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu sempre digo que live boa passa rápido. E aqui tivemos 1 hora com considerações brilhantes sobre o tema. Tenho certeza que nós aprendemos muito. Eu vou lhe entregar aqui 1 minuto para você fazer as considerações finais, mas já registrando o meu agradecimento, viu, pela sua generosidade, por ter aceito esse convite. Eu é que agradeço, Marcelo, gostei demais da possibilidade da gente conversar aqui. Nós estamos em tempos de pandemia, eu fico vendo aqui a minha franja quase mais comprida do que meu óculos, já não consigo enxergar direito, mas a ideia central que nós tínhamos era discutir esse modelo cooperativo, e eu acho que a gente pode frisar algumas coisas muito importantes aqui no nosso debate, né? Que o modelo cooperativo ele não é nem uma solução mágica para o sistema de justiça e nem uma fantasia. Ele é algo que tem uma longa tradição jurídica e que é uma tradição de responsabilidade. Então, se a gente puder reforçar essa mensagem, reforçar essa ideia de que o formalismo valorativo serve para explicar um pouco da fase metodológica que nós estamos agora
em que há um equilíbrio democrático entre partes e juiz, eu acho que já valeu a pena. Meu amigo, muito obrigado pela participação na live de hoje. Foi uma honra recebê-lo, a casa é sua, você será sempre bem-vindo, Hermes. Eu vou encerrar com uma frase que eu acho que lhe é muito cara: lutar pelo direito e, quando o direito se opor à justiça, lutar pela justiça, porque não pode haver direito onde não há justiça.